Olá, queridos, bom dia! O título do nosso conteúdo de hoje é Tarefa Cumprida. E por falar em tarefa cumprida, você tem cumprido com suas obrigações e tem realizado suas tarefas? Eu tenho percebido, quando vou fazer as minhas correções, que nem todos têm cumprido com suas obrigações, tá bom? Então eu espero que você mude sua postura e tenha responsabilidade ao executar as suas tarefas e cumprir, né? Com o que é necessário para que você aprenda. Vamos lá. O capítulo começa com um diálogo entre dois garotos questionando a Deus os problemas do mundo. Inclusive, um dos garotos, ele tem essa fala, dizendo que ele queria perguntar a Deus por que ele não faz nada. E o outro diz que não teria essa coragem. E quando o amigo questiona por quê, ele disse que tem medo de que Deus perguntasse para ele a mesma coisa. Só que há uma diferença muito grande, né? Ele não está fazendo nada para mudar a situação do mundo, mas Deus, ele sempre está de olho em tudo que acontece ao redor. E as coisas ruins que acontecem nesse mundo não é culpa de Deus, e sim do pecado. Só que às vezes algumas pessoas acham que para realizar um feito ou fazer algo importante, ela precisa ter poder ou dinheiro. E nem sempre é preciso ter essas duas coisas. Na verdade, você precisa ter foco, objetivo e executar esses objetivos, colocar em prática para que você consiga alcançar aquilo que você quer. Então, a gente vai ver que isso acontece, né? Você tendo dinheiro ou não. Vamos ver lá. Aqui na página 61 do livro de vocês diz assim, ó: em Chicago, uma garota, Lily, chamada Lily, de 9 anos, começou a desenhar um modelo especial de caneca capaz de evitar que o conteúdo fosse derramado acidentalmente. Ela pensou nisso, por quê? Porque ela tinha um avô que sofria de mal de Alzheimer. Pessoas que ficam com a mão trêmula e não conseguem levar alguns objetos à boca, não conseguem se alimentar sozinho, enfim. Então, pensando no avô, ela desenvolveu essa ideia dessa caneca. E olha, 3 anos depois, a garota conseguiu desenvolver uma peça de porcelana chamada copo canguru, que auxiliou centenas de indivíduos que sofrem dessa doença. Nessa mesma página você vai ver exemplo de outras pessoas que fizeram coisas importantes, tiveram ideias e através dessas ideias conseguiram executar os seus objetivos e alcançar êxito, certo? Então, pense aí. Eu pedi uma atividade para você pensar em algo, uma ideia, né, criativa, que demonstrasse uma característica de Deus. Alguns pensaram só em desenhar, em pintar, outros pegaram uma ideia que já existia e só colocaram em prática. E eu fiquei surpresa ao ver que alguns alunos tiveram ideias geniais e pensaram em coisas extraordinárias que podem ser executadas sim, podem ser colocadas em prática sim no futuro e que podem aí te trazer uma grande alegria ao conseguir esse êxito, né? Então, foco. Pense, minha ideia foi genial, a professora gostou e realmente tem um objetivo a ser alcançado. O que eu tenho que fazer para conseguir alcançar esse objetivo? É isso que você tem que pensar e colocar em prática. Então, o personagem de hoje, ele teve disposição para ousar, para fazer algo diferente. O nome dele é Neemias. Inclusive, tem um livro da Bíblia com o nome dele que conta justamente a sua história. Então, ele tinha um compromisso com o seu povo. E a gente vai ver o seguinte, Neemias, ele foi exilado, ele foi tirado de sua terra e levado pelos babilônios para uma terra estrangeira. Só que lá nesse local onde ele estava, ele começou a trabalhar para o rei Artaxerxes. E trabalhando para o rei Artaxerxes, ele era como, digamos assim, o braço direito do rei. Ele era uma pessoa de responsabilidade, tá? E era uma pessoa de confiança. Suponhamos um exemplo. Digamos que o cargo que ele ocupava naquela época era como se ele fosse hoje o braço direito do presidente dos Estados Unidos. Então o cargo era muito importante, mas também era de grande responsabilidade. Inclusive, vocês sabiam que naquela época, esse cargo que ele ocupava, olha que coisa, ele tinha que provar todos os alimentos que o rei iria comer antes do rei consumir. Qual era o objetivo? Porque naquela época havia muitas guerras, muitos conflitos e muitas vezes as pessoas morriam envenenadas. Então, ele tinha que provar tudo primeiro que o rei. Olha que responsabilidade.
Porque se algo tivesse envenenado, quem morreria era ele, não o rei. Então, realmente era um cargo de confiança, mas era um cargo de muita responsabilidade, né? Era um peso muito grande, porque o que poderia acontecer de ruim com o rei, na verdade, iria acontecer com ele, já que era ele quem provava esses alimentos primeiro. Então, ele tinha que ter responsabilidade e o rei confiava nele. Inclusive, em alguns momentos, o rei pedia conselhos, né, a Neemias a respeito de alguns assuntos e ele aconselhava o rei. Só que a Bíblia registra que teve um período que Neemias ficou muito triste. Vamos descobrir como foi isso. Na página 63 do livro de vocês diz assim, ó: a Bíblia informa que Neemias estava preocupado com os hebreus que viviam na cidade de Jerusalém e em seus arredores. E aí tem um trecho do livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, que conta qual era a preocupação e qual era a situação do povo hebreu naquela época que estava acontecendo, né? Aí diz assim, ó: no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Nossa! Quando Neemias teve conhecimento da situação em que estava o seu povo, ele chorou e lamentou muito. Mas ele não ficou apenas ali chorando e lamentando, né? Ele sabia que a culpa de toda aquela situação já era algo que via sendo prorrogado, digamos assim, sendo acumulado ao longo dos anos devido às atitudes dos hebreus de se afastar da presença de Deus. Mas ele não queria buscar um culpado, ele queria uma solução para o problema. E ele sabia que só chorar e lamentar não seria o suficiente. Mas primeiro, antes de tentar resolver a situação, Neemias, a Bíblia relata que Neemias foi chorar aos pés do Salvador. Ele buscou a presença de Deus e os conselhos do Senhor para que aquela como servo de Deus, aquela situação fosse resolvida. Então, na página 63 diz assim, ó: mudando as circunstâncias. Né? Então há pessoas que vivem inventando desculpas. Eu não tenho como mudar, eu estou aqui exilado, eu estou em outro país, trabalhando para outro rei. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Ao invés de ficar se lamentando a respeito dessa situação, ele procurou o rei tentando fazer com que aquela situação fosse revertida, com que aquilo ali tudo fosse mudado, né? Aquela situação em que o povo hebreu estava passando. Então a gente vai ver que assim, ó, Neemias foi diligente e, como consequência, tornou-se um grande líder judeu. Não é à toa que seu nome entrou para a história. Ele utilizou sua influência junto ao rei Artaxerxes a fim de reedificar os muros de Jerusalém que estavam completamente destruídos. Contudo, a tarefa não se concretizou de modo rápido. Demorou algum tempo para que Neemias tivesse sua prece atendida. Bom, Neemias começa a orar a respeito da situação do que estava acontecendo. E às vezes, quando a gente ora fazendo um pedido a Deus, nós gostaríamos que a resposta de Deus fosse imediata, né? Que nós tivéssemos uma resposta logo. Eu quero que aconteça algo, então eu vou pedir, vou orar a Deus e a gente quer que a resposta venha logo. A gente acha que tem que ser assim, mas nem sempre acontece assim, não. Às vezes Deus diz, ó, espere um pouco. Às vezes Deus diz sim e às vezes Deus também diz não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E no caso de Neemias, ele teve que esperar mesmo, porque a gente vai ver através da história que Neemias ele consegue, mas passaram-se alguns meses, né, para que a resposta de Deus viesse às suas orações. E com a ajuda de Artaxerxes, né, Neemias conseguiu retornar até Jerusalém, depois de 3 meses orando e buscando a presença do Senhor. Ele consegue falar finalmente o que estava acontecendo. O rei Artaxerxes autoriza ele a voltar a Jerusalém. Só que quando ele volta, a Bíblia também registra, né, que ele não foi já chegando e mobilizando o povo e falando não. Quando ele chegou silenciosamente, porque ele aprendeu que é no silêncio também que a gente às vezes consegue resolver as coisas. A gente não precisa ficar contando detalhes da nossa vida para as pessoas. Às vezes é só a gente e Deus, é só
eu e Deus que temos que passar por algumas situações, principalmente quando é questões espirituais. Então ele continuou orando, ele chegou à cidade de Jerusalém, ele viu a situação, ele sabia que a cidade precisava de ajuda, e ele começou a orar a Deus, e no momento certo, ele começa a agir. Depois de estar lá, né, ele mobiliza todo o povo, a reconstrução, né, dos muros, porque naquela época as cidades eram rodeadas, elas eram muradas para serem protegidas pelos ataques, né, de outros povos inimigos. Então ele sabia que a primeira coisa que precisava ser feita era isso. Então a Bíblia registra que ele conseguiu mobilizar o povo, ele conseguiu material através do rei Artaxerxes para a reconstrução desse muro, e em 52 dias eles conseguiram terminar a obra, né? Então assim a gente consegue perceber que realmente Neemias ele foi um servo do Senhor, que buscou a presença do Senhor para ajudar o povo de Deus, com a influência que ele tinha daquele rei, e ele conseguiu. Por quê? Porque ele não ficou só lamentando e chorando. Ele buscou uma solução para a situação, para o problema. Então, quando você estiver diante de uma situação adversa, diante de uma situação que realmente parece impossível aos seus olhos, ore a Deus, peça orientação a Ele, para que Ele te capacite a fazer alguma coisa, a ter alguma atitude, a executar alguma ação que possa fazer a diferença na vida de alguém. Pode ser de um familiar, de um amigo, de um irmão da igreja, de qualquer pessoa, né? Então, assim, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que você entenda que esse desejo de dever cumprido também requer um senso de responsabilidade, requer um senso de ação, de mobilização. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você e sua família. Beijo no coração e até a próxima aula, tá bom?